Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vim trazer mais um vídeo queridinho aqui do canal, que é contando as minhas experiências espirituais. Enquanto eu conto as minhas experiências, eu vou fazendo uma make bem basiquinha aqui, porque eu preciso gravar outros vídeos ainda hoje. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e bora! Eu vou começar pela pele, então eu vou aplicar esse Baby Cream da L'Oreal, a cor clara. Eu amo usar ele no dia a dia. E vou diluir o Baby Cream, que já é muito leve, com esse diluidor da Miss Lari. Ele foi muito baratinho e eu tô gostando bastante de fazer essa misturinha. E aí vou vir espalhando com a esponjinha, que era pra eu ter umedecido, mas eu tô com preguiça. Então vou aplicar com ela seca mesmo, mas fica bem melhor a aplicação com ela úmida, tá? Apliquei, gente, rapidinho o Baby Cream, porque eu tava com medo de secar e ficar manchada a pele. Então agora eu vou vir aplicando o corretivo. Esse daqui é o da Natura Aquarela, o antigo, a versão antiga. A cor é a Claro 20. E bora lá começar a contar. Eu vou contar os mais recentes e eu tenho uma surpresa pra vocês no final do vídeo, então assiste até o final. Esses dias, gente, veio aqui em casa, isso já era, tipo assim, bem tarde mesmo. Era uma tarde assim, né, aqui pros nordestinos, que aqui eu tô indo dormir 10 horas da noite. Então aqui quando dá 6 já é muito tarde. Então aqui, quando dá, sei lá, 11 horas da noite, a sensação é que já é de madrugada, sabe? É muito estranho aqui o clima como que é. E aí esses dias eu tava aqui em cima e aí chegou visita. Porque os meus avós e o meu tio sempre vêm pra cá à noite, passar um tempo com a gente, ver o look. E aí nesse dia veio a namorada do meu tio também, a Tereza. Então veio o meu tio, Tereza e minha avó. Meu avô não veio. E aí a gente começou a conversar sobre algumas experiências que nós já tivemos. Começamos a compartilhar algumas coisas e todo mundo falou um pouquinho assim das experiências. E aí, enquanto a gente conversava, eu tava sentindo uma sensação muito estranha. E não era nada, assim, com ele, sabe? Eu tava sentindo que tinha uma presença estranha e algo me colocava, assim, na cabeça de que eu não ia conseguir dormir à noite, sabe? Ia ficar acordada tendo que orar. E aí eles foram embora e na hora de ir embora, minha avó olhou lá pra cima, pra sacada e falou assim: vocês orem antes de dormir, tá? E aí, beleza. Foi eles ir embora, ficou só eu, minha mãe e o Luke. A Mel sempre fica aqui em cima, gente, que ela fica no cercadinho dela. Foi eles ir embora, ficou eu, minha mãe e o Luke lá embaixo. Eu brincando com o Luke, no mesmo sofá que a minha mãe. Passou um vulto branco perto da geladeira. E pra quem não sabe, a minha cozinha tem uma janela aberta, né? Então dá pra ver claramente a geladeira e eu vi um vulto branco passando e eu senti uma sensação muito ruim. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe, ela começou a ficar toda arrepiada e eu vi esse vulto várias vezes durante esse dia. Eu não sei até hoje o que foi esse vulto, sinceramente eu não sei, mas não foi algo bom, sabe? Selei a minha pele com bastante pó, porque eu quero essa pele bem mate. Enfim, esse dia foi basicamente isso. Eu vi esse vulto branco que me trouxe algo muito ruim, uma sensação muito estranha. Eu fiquei aí mais ou menos aproximadamente 1 hora sentindo essa presença ruim. E eu não sei dizer pra vocês o que é. Por fim, graças a Deus, não me perturbou durante a noite. Eu sentia no meu coração que aquilo ia me perturbar de alguma forma. Mas não me perturbou, graças a Deus. Eu orei antes de dormir, deu tudo certo, ficou tudo em paz. Esse bicho foi pro quinto dos infernos. E aí, gente, outro dia eu tava com a minha mãe na sala, como sempre, como todos os dias. Se você vier aqui na minha casa, você vai me ver na sala com a minha mãe. E aí eu tava lá na sala com a minha mãe, a gente conversando, e eu fui preparar um rocho. Eu gosto muito de narguilé, vocês sabem que eu sou apaixonada. Eu fui preparar um rocho, coloquei o fogareiro na pia, que fica em frente à janela. E aí eu senti algo estranho, e eu olhei pra cima. Quando eu olhei pra cima, gente, na janela, tinha um anjo muito grande. E ele era tão branco, que assim, era aquela luz forte, sabe, que chegava a doer os olhos? Ele era muito branco, e ele tava batendo as asas muito forte. Só que existe um porém. Esse anjo não me trouxe algo bom, sabe? E aí foi o seguinte, eu tava preparando rocha, eu senti uma sensação estranha. E quando eu olhei pra cima, a janela tava aberta. Eu vi na lavanderia esse anjo. Quando eu desviei o olhar, na grade da cozinha, que tem a janela da cozinha, na grade da cozinha, tinha um bicho segurando assim na grade e olhando pra mim com a cara muito feia, muito feia. E eu não sei, parecia um demônio, não parecia um espírito, parecia um demônio. E foi muito estranho ver essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí na hora eu contei pra minha mãe falou: Raine, será que essa sensação estranha não foi por causa do demônio e não do anjo?
Porque, de fato, o que eu vi se assemelha muito a um anjo, né? Não era pra me trazer medo ou alguma coisa assim, mas me trouxe. Então eu não sei dizer pra vocês o que realmente me deixou com medo. Se foi um anjo ou se foi o demônio que tava lá perto. Então, assim, esse dia, faz pouquíssimos dias, na verdade, que eu vi isso, não foi, mãe? Faz quantos dias? Faz uma semana, né? 15 dias já. 15 dias. E aí eu vi isso e também não me acrescentou em nada, assim, sabe, gente? A maioria das coisas que eu vejo, graças a Deus, isso é muito bom, eu vejo coisas assim, vi, acabou, sabe? Porque antigamente eu via algumas coisas que me atrapalhavam muito, sabe? Me deixava doente, me deixava de cama, me deixava fraca. E hoje em dia, graças a Deus, eu vejo essas coisas, eu pergunto pra Deus o porquê eu vi. E aí tem algumas coisas que ele me responde, tem outras que não. Igual esses dias, eu não vou contar detalhes porque eu não me sinto à vontade. Mas esses dias eu pedi uma confirmação de Deus e ele me deu através de um sonho. E foi um sonho lindo. Então, assim, quando tudo se concretizar, eu quero até marcar isso de uma forma eterna em mim. Então, futuramente vocês vão saber. Na verdade, tem duas coisas que eu pedi a confirmação de Deus e ele me deu, assim, de forma clara. De forma clara, que me encheu, assim, com uma coisa tão boa de esperança, de felicidade, como se eu já tivesse aquilo, sabe? Então, ele me respondeu, e aí quando acontecer, quando se concretizar, eu venho contar pra vocês podem ficar tranquilas, vão ser as primeiras a saber. Só que é algo muito grande, gente, muito grande mesmo, e enfim, eu já vejo a mão de Deus agindo em tudo. Aí, gente, outra coisa que aconteceu foi ontem, vou vir aplicando blush, o guerreiro de guerra sempre, que eu gosto. Ontem aconteceu algo muito estranho. Eu tava com a minha mãe no sofá, a gente tava cochilando, nosso cochilo da beleza da tarde. Dormi eu, ela e Luke. A gente tava cochilando. Enquanto eu cochilava, eu tinha deixado o TikTok em alguns vídeos aleatórios. Eu tava pesquisando um pouco e vendo relatos sobre extraterrestres, aliens, algumas coisas, algumas evidências que as pessoas às vezes mostram lá no TikTok. Ou contando alguma história de alguém que já viu, etc. Eu tava vendo essas histórias. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, falando, meu Deus, porque, gente, se tem uma coisa que eu acredito, é que existe vida fora da Terra. Isso pra mim é óbvio. Porque Deus, ele ama criar as coisas. É o hobby favorito dele. Então eu acho que, assim, ia ser muito vazio se fosse só a gente, sabe? Eu acredito que sim, existe vida fora da Terra. Eu acho que existe muitas vidas, muitas pessoas, sei lá, gente, muitos seres diferentes. Eu acho que Deus é muito criativo e sim, ele criou muitas dessas coisas, sabe? Então, assim, eu fiquei com aquele pensamento, falando, meu Deus, ia ser assim, incrível ter experiência com um desses seres, sabe? E no espiritismo, eles já têm contatos com alguns seres, né, extraterrestres. E isso é bem legal de ver, porque eles têm contato, eles compartilham experiências. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E enquanto isso, os vídeos iam rolando, eu tava meio que cochilando, meio desacordada. Aí minha mãe levantou, e sempre quando é de tardezinha, assim, às vezes não, às vezes ela vai cedo, às vezes vai mais de noite. Ela falou, Reni, eu vou ir na casa dos seus avós, né? Vou passar esse iluminador aqui, ó, que ele é perolado. Passar só um pouquinho. E aí minha mãe foi na casa dos meus avós, junto com o Luke, e eu fiquei sozinha em casa. E aí eu falei, vou tirar um cochilo, né? Não tinha conseguido, de fato, dormir ainda, eu ficava só pescando, sabe? E aí eu falei, vou tirar um cochilo. Aí eu me deitei no sofá, eu sempre fico no sofá menor, me deitei, e aí eu senti alguém acariciando o topo da minha cabeça. E foi bem aqui no cucuruco, sabe? Fez esse movimento, assim, a pessoa fez assim, ó, e soltou. E eu senti uma coisa tão estranha, como se fosse um arrepio interno, sabe? E eu fiquei meio que sem entender. E, gente, eu já fui tocada, já puxaram meu pé, tá? Espíritos, demônios, já puxaram meu pé, puxaram meu cabelo, já puxaram, tipo assim, um fio fino no meu cabelo que doeu. Tipo isso daqui, ó. Sabe quando dói? Quanto mais fino, mais dói. Já puxaram. Então eu sei exatamente como que é, só que foi uma sensação muito estranha. Foi uma sensação, assim, de... Meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fiquei meio que sem entender nada, e depois de uns minutos eu mandei mensagem pra minha mãe. E eu falei pra ela, mãe, eu senti essa carícia na minha cabeça,
E quando eu olhei pro lado, a porta tava aberta. E é normal a porta daqui de casa abrir. É uma porta de vidro que levemente abre e fecha por causa do vento. Só que estava ventando pra porta fechar. É tanto que depois ela fechou e ficou fechada até minha mãe chegar. Então, assim, foi algo estranho. Não vi nada, eu só senti. E foi algo, assim, diferente, sabe? Dos sentimentos que eu sentia quando eu já fui tocada, por exemplo, já puxaram meu pé, meu cabelo, como eu já disse. Então foi um sentimento diferente, uma sensação estranha, sabe? Eu fiquei meio que sem entender o que estava acontecendo. Gente, preenchi minha sobrancelha aqui rapidinho. Minha mãe tava falando que minha sobrancelha está belíssima, a micropigmentação. Minha micro chega a tá azul. Aí eu sempre dou uma pintada pra ela ficar nesse tom mais quente, sabe? Pra não ficar no azulado, porque aí não combina com o meu cabelo. Vou curvar os meus cílios agora. E vamos lá, gente, eu falei pra vocês no começo do vídeo que tinha uma surpresa, né? Não é uma surpresa na verdade, é uma coisa besta. Mas eu sempre falei pra vocês que tinha uma casa aqui, que foi a primeira casa que eu tive, que eu morei, de fato, com a minha mãe. É uma casa próxima a essa casa que a gente tá morando atualmente. E nessa casa eu tinha muitas experiências espirituais. Uma delas era um senhor muito velho, que, se eu não me engano, a senhora descobriu que ele morreu nessa casa, né? E aí ele usava um chapéu, eu lembro da roupa dele até hoje. E ele vivia constantemente nessa casa, então eu via ele sempre. E aí algumas visitas também já viram ele e tudo mais. E nessa casa eu não tive só essa experiência espiritual, teve outras também que eu já comentei com vocês em algum dos outros vídeos, que tem vários aqui no canal sobre minhas experiências. E aí, assim que eu cheguei aqui em Monteiro, isso faz em torno de 1 ano, gente, eu fui nessa casa pra gravar, né, e tudo mais, pra mostrar pra vocês como ela está atualmente. Só que a casa, ela foi reformada, mas eu fiz isso, eu gravei. O vídeo tem 4 minutos e eu vou deixar até a data aí pra vocês do vídeo, de quando o vídeo foi gravado. Então, fui lá, fiz a filmagem contra os moradores, porque eu não pedi permissão, mas aí eu vou deixar alguns trechos pra vocês dessa casa. E, gente, como eu disse, a casa foi totalmente reformada, mas eu ainda consegui lembrar de algumas coisas. Aí sou eu na porta da casa, esperando a moça abrir, e olha só, aqui onde tá o armário é onde ficava o sofá, e essa porta é onde ficava o meu quarto. Então, normalmente eu via o senhor sentado no sofá, ou na próxima... Aí, eu vou mostrar pra vocês. Ou nessa porta aí, que era total de vidro, tá vendo? Essa porta que dava pro quintal, pra lavanderia. Então, eu sempre via ele aí. E a visita que eu falei que já viu esse senhor, viu exatamente ele aí. Ele ficava depois da porta, olhando em direção à sala, que agora é a cozinha, né? E aí é o quintal. E aí, gente, essa casa foi icônica, né? Maravilhosa. Tive muitas experiências nessa casa. E eu era super novinha, gente. Eu tinha, sei lá, uns 2 anos, 3. Eu usava fralda ainda. E eu me lembro perfeitamente. E eu odiava ficar sozinha nessa casa. Porque eu sempre dormia até tarde, assim, até tarde, mais ou menos, né, gente? Porque aqui as pessoas acordam 5, 6 horas. Então, eu lembro de um dia que eu acordei e minha mãe tava na casa da minha bisavó. Minha bisavó morava na frente da nossa casa. Era literalmente vizinha, assim, de cara. E aí eu acordei desesperada, gritando pela minha mãe. E eu até desenvolvi um trauma muito grande, que quando eu acordava e eu não via minha mãe, ou eu não escutava a voz dela, eu ficava desesperada. Meu coração faltava sair pela boca. Então eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Desenvolvi esse trauma que, com a idade, eu fui tratando, né? Hoje em dia eu lido muito bem com os meus medos. E quando eu desenvolvo algum medo novo, eu já tento me livrar logo dele, porque eu já sofri muito com isso de trauma e medo, enfim. Enfim, gente, e eu desenvolvi muitos medos, assim, quando eu era adolescente. Quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, até mais nova, assim, uns 9. Eu fui dormir sozinha, de fato, pela primeira vez, quando eu tinha 13 anos. Quando eu me mudei pra casa do velho, meu vizinho louco lá, que eu contei já essa história pra vocês. Quando eu me mudei pra essa casa, eu decidi que eu ia me livrar desse medo de dormir sozinha, porque eu fui criada dormindo com a minha mãe. E aí, às vezes, eu tinha que dormir sozinha e eu não conseguia, eu tinha pavor, eu odiava ficar no escuro, eu odiava ficar sozinha, gente, eu tinha, assim, pavor. Eu lembro que eu suava tanto, vinha tanta coisa na minha cabeça, eu passava tão mal, e eu odiava escuro, odiava. Então, eu me acostumei, e até hoje eu tenho esse costume
de dormir com algum barulho. Dormir com o ventilador ligado, principalmente é o meu barulho preferido. Então, pode ter o ar-condicionado da vida, eu sempre vou preferir um ventilador. Porque foi o meu modo de tratar com isso, sabe? Foi uma maneira de eu me sentir seguro, escutando o barulho do ventilador. Então, eu posso estar dormindo, no meu terceiro sono, se alguém chegar e desligar o ventilador, eu me acordo, porque eu sinto falta do barulho do ventilador, eu acordo e ligo o ventilador. Então isso é, tipo, super comum na minha vida, pode estar o frio que for, tô com o ventilador ligado. E foi esse o vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar, se inscreve no canal, comenta aí a sua experiência espiritual, eu vou amar ler, e as meninas também interagem bastante. Não esquece de comentar, óbvio, deixar o like, como eu já falei, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Que é muito importante, me ajuda muito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!